7, no verso 1, 2 Samuel 7, no verso 1, mas antes mesmo da gente entrar aqui propriamente, eu queria passar o vídeo de milagres, é possível? Para que, eu vou passar um vídeo aqui, nós vamos até adiantar, nós já vamos para a metade do vídeo mais ou menos. Eu vou passar um vídeo aqui, irmãos, presta atenção. Esse vídeo, eu creio que é esse que está aí, o primeiro vídeo é de um senhor, para a sua fé ficar assim mais forte. Esse vídeo é de um senhor com uma idade já um pouco mais avançada, um ancião. E esse homem, você vai ver no vídeo, ele sem dente, todo maltrapilho, meio desarrumado, porque ele perdeu a visão, ficou completamente cego. E por ficar completamente cego, não conseguia se cuidar muito bem como nós podemos nos cuidar. Então, ele ficou meio que largado, perdeu a mulher faleceu, e aí ficou mais largado ainda, tá? Entenda isso. Quando ele começou a ouvir sobre os milagres, que ele escutava, mas não via, ele escutava que as pessoas eu dizia assim, põe a mão no meu nariz, põe a mão no meu nariz, e os cegos iam pôr na mão no meu nariz, e ele guardou aquilo com ele. Aí ele falou assim, Deus, quando esse homem orar por mim, eu quero colocar a mão no nariz dele enxergando, eu quero que o Senhor faça o que eu estou ouvindo na minha vida. Quando Jesus curou ele, ele queria ficar com a mão no meu nariz todo o tempo. Você vai ver isso, ele fica querendo pegar no meu nariz, porque foi o que ele pediu para Deus. Agora escute isso, quando abriu o olho do homem, ele recebeu um ânimo novo. Quantos pode dizer glória a Deus? Em todos os sentidos. A primeira coisa, na primeira semana, ele arrumou um emprego. Quantos pode dizer glória a Deus? Cego, não podia trabalhar, não enxergava, não tinha como ir, mas enxergando, ele já foi atrás, arrumou emprego. Arrumando emprego, pôs dentadura, diga glória a Deus. Colocou dentadura, que não tinha dente mais, colocou dentadura, comprou uma roupa nova, arrumou um casamento, casou de novo. Aí quando eu cheguei um ano depois na igreja, aí eu pus esse vídeo no primeiro dia. No segundo dia ele veio, me abraçou e disse assim, o senhor sabe quem sou eu? O homem estava todo bem vestido, com dente, cabelo pintado, com a esposa do lado. Eu falei, não, eu não sei quem é o senhor. Ele falou assim, eu sou aquele primeiro do vídeo que o senhor passou ontem. Eu falei, como? Ele falou, eu era cego, agora eu enxergo, eu arrumei emprego, arrumei os dentes, arrumei roupa, arrumei um casamento, estou aqui feliz, vim te agradecer. Você pode aplaudir, você vai ver isso. É forte, aleluia. É muito forte. E aí nós vamos ver outros milagres também. Para quê? Para você dizer assim, eu quero que você creia que essa unção que está sobre a minha vida está à sua disposição. Vai depender do quê? Vai depender de você entender, você buscar isso e você ser ousado. Essa unção só funciona na vida de quem é ousado. Você tem que ser um pouquinho ousado, um pouquinho louco, como eu sou um pouquinho louco, amém, irmãos? É assim, eu arrisco, diga glória a Deus. Então, quando eu agarrei essa unção, eu me tornei uma pessoa que eu arrisquei no Senhor, de ser ousado. Porque no começo, se tinha um paralítico numa cadeira de roda, eu tivesse com uma equipe, alguém dissesse, vai orar, eu pulava o cadeirante. Se tivesse um cego, eu saía do cego, eu ia só quem tinha dor de cabeça, dor no braço, porque a minha fé não alcançava. Mas quando a unção me tocou, eu me tornei ousado, eu me tornei um caçador de enfermos. Isso pode acontecer com você, não só na área de milagres desse tipo, mas em qualquer área. Então, se você é um profeta, você vai ser mais ousado, amém? Se você é uma pessoa que tem dons de discernimento de espírito, ou dom de interpretação de línguas, ou dom de profecia, você vai crescer no seu ministério. Então, esse seminário é para que os dons aumentem na tua vida em qualquer área que você sirva ao Senhor, amém? E você entender que mesmo que você tenha um ministério, você pode desfrutar de coisas que Deus tem para a igreja. Então você, como um membro da igreja, você vai poder viver tudo aquilo que Deus preparou, as heranças que Jesus conquistou para nós. O que eu estou querendo dizer? Que mesmo que você tenha um ministério específico, você pode fluir em outras coisas, não ficar preso só aquilo ali. Então, por exemplo, uma pessoa diz, não, eu sou levita, eu vou me limitar somente em tocar, é só o que eu quero. Mas Deus tem mais para você. Deus quer usar você para curar enfermos, limpar leprosos, expulsar demônios e viver o poder dele. Você pode aplaudir, é isso que Deus espera de nós, uma atitude, se levantar, fazer mais do que só você quer, fazer a vontade dele, o chamado dele para a tua vida. Então vamos lá, prepara lá,
Será que esse aí é o que eu passei lá? Então, talvez, se eu errei amanhã, eu prometo que eu passo. Amém? Aquele lá. Mas solta esse aí um pouquinho mais para trás. Vai um pouquinho mais para trás. Eu acho que eu coloquei o vídeo errado ali, que eu queria. Volta mais um pouquinho para nós pegar desde o começo. Mais para frente ainda, pode mais. Aí, acho que tá bom aí. Só para a gente ver um pouquinho. Mas aí amanhã eu coloco esse aí, você vai ficar magnificado. Esse aí também é fantástico, que nós vamos ver aí. Ó, essa mulher, 15 anos que estava na muleta. Isso é a caravana de milagres, que nós vamos fazer em julho, que amanhã eu vou passar o vídeo. Um convite para você ir comigo para os ribeirinhos, junto com o apóstolo, com a apóstola. 5 dias lá nos ribeirinhos. Ó. Isso aconteceu lá no Pará, nas conferências nos ribeirinhos. 15 anos que ela estava com muleta. Não fui eu que orei, irmãos. Foi as pessoas que fizeram a escola. Não fui eu que orei por essa mulher. Foi o povo lá embaixo que fez a escola. Eles que oraram. Então essa unção vai tocar você. Olha lá que fantástico. A mulher correndo, ó. Nem andava. Subiu a escada, ia alto e agora está correndo, ó. Olha o olho desse homem. Não é aquele cego, isso aí é outro. Mas olha isso. Os médicos desenganaram, não tinha jeito desse homem enxergar. Olha ele olhando para a mão. Um ano depois eu encontrei com ele, ele estava usando o celular. Quer dizer que continuava curado e agora usando o celular. Você pode aplaudir a Jesus? É um ano depois. Se ele não enxergasse, ele não ia usar óculos, irmãos. Ele usa o óculos, mas ele enxerga e vê o celular. Ele está chorando, dizendo: Deus curou o meu coração, salvou a minha vida e abriu os meus olhos, chorando. Ó. É isso que você vai provocar na vida das pessoas. Essa mocinha aqui no Rio de Janeiro era surda muda, lá em Campos dos Goitacazes. Olha isso, irmãos. Jesus abriu os ouvidos dela. Aí eu pergunto para a tia dela: nasceu desse jeito, ó? Ela não ouvia nada. Por que eu fiz isso? Você já ia aprender na escola. Porque tem gente que diz assim: a pessoa lê lábios. Agora vê se ela vai poder ler, ó. Ela vai repetir o som que eu vou provocar. E no fim você vai ver ela falar perfeitamente. Quer ver que lindo? Ó, isso é um método para ver se a pessoa realmente está ouvindo sem ver. Ó, está ouvindo, ó. Você pode aplaudir a Jesus? Agora escute isso que ela vai falar, ó. Eu chamo a tia dela, olha como que ela vai falar bem agora, ó. A vida dela voltou normal. Você pode aplaudir forte a Jesus. Agora é uma pessoa que ouve e fala como nós. Ela está aprendendo. Aleluia, Jesus. Essa noite foram 4 surdos mudos que ouviram. Essa mocinha aí, ela não, você vai ver que ela nasceu com uma deformação. O ouvido pregado, não tinha o buraco do ouvido, nem o tímpano. Ó, uma deformação lá no Uruguai. Ela recebeu uma promessa quando tinha 4 aninhos de idade. Cumpriu quando ela tinha 20. Você vai ver. Ela está chorando, ó.
porque abriu os ouvidos dela, ela ganhou um tímpano, um milagre criativo. Ó, o pastor fica maravilhado, quer ver, ó? Ó, ele fala, vem cá, filma isso, tem que passar para as nações, ó. Aí ele mostra, ó lá, não tem o buraco, nasceu pregado, não tinha o buraco e nem tímpanos, ó lá, ó. E Jesus abriu os ouvidos dela. Você pode aplaudir mais forte, pode acender as luzes, pode tirar. Quantos têm expectativa de que algo vai acontecer? Acenda as luzes para mim. Quantas pessoas estão aqui que vieram para receber um milagre hoje? Tem alguém que veio? Uma cura, você que veio que precisa de uma cura hoje, levante a mão assim, uma cura. Tem algumas pessoas, não são muitas, amém? Então vai acontecer depressa. Quantos pode dizer glória a Deus? Eu creio que os outros vieram para aprender, amém? Então, como nós estamos dentro de uma conferência, eu iria trazer uma mensagem de um culto, mas eu vou fazer melhor. Eu vou trazer um ensinamento para vocês, amém? Por quê? Porque assim você cresce. Pregação você tem todo dia, pastores pregam todo dia, amém? Mas então eu vou trazer algo. Queria que você abrisse então, nós vamos mudar aqui, Deus está mudando. Nós vamos abrir, abra para mim em 1 Coríntios 1:12, 12:1, desculpa, 12 versículo 1, deixa eu ver se é isso. Leia para mim aí, como está mudando aqui, eu tenho que ver de cabeça. 1 Coríntios 12, o verso 1. Se alguém achar aí, leia para mim aí o que diz aí, deixa eu ver se é aí. Isso, olha lá, tem ali já, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. É dura essa palavra, né? Quantos podem dizer glória a Deus? Não sei se está filmando aí? Eu vou descer. Amém? Acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não está falando de ignorar a existência dos dons, porque você vai ver em seguida que ele fala assim, nenhum dos dons há faltado na igreja. Então ele confirma que não havia falta de dons, mas que havia falta de conhecimento de como funcionar os dons, amém? Então essa ignorância que ele está falando aqui, não se trata de não acreditar, não aceitar, e sim se trata de não saber como fluir e como funcionar. E se nós aprendemos, começamos a entender o funcionamento dos dons, você vai começar a utilizar os dons. Então eu posso usar um exemplo, por exemplo, do meu próprio celular que está aqui. Irmãos, tem gente que vai na loja, eu deixei acho que no carro lá, mas não tem problema. Tem gente que vai na loja e compra um celular sofisticado, paga caro, R$1.500, não sei, paga caro. E só usa o celular para ligar, falar no WhatsApp, desligar e amém. Ela tem um celular fantástico, mas não sabe os recursos do que ele faz. Então eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, meu aparelho que está aí, nem custou tão caro, custou R$800. Mas o que ele faz? Ele tira uma foto panorâmica, que você pega o celular, você regula lá no lugar certo. Se você não entrar no lugar certo, isso não vai acontecer. E aí você clica lá e você vai passando ele devagarinho como se fosse um filme. E ele vai tirando foto. Aí a foto monta sozinha. Então, se há muitas pessoas que não conseguem tirar fotos, você usa esse recurso. Só que aí as pessoas não sabem disso, não sabem como usar, não sabem como pôr um ambiente. Às vezes você entra num site de vender uma casa e está aquele ambiente pequenininho. Dá para você pegar o banheiro e você ver todos os ambientes numa foto só. Não sei se você está entendendo, porque ela foca a foto num lugar só. Mas quando você faz isso, ela junta os 4 ambientes. Se tem 1, 2, 3, 4 ambientes, vai sair na mesma foto 4 ambientes. Você diz, é mesmo? Diga aí, é mesmo? No celular, irmão, tem isso. Você pode tirar foto pegando, por exemplo, um time de futebol inteirinho. Antes tinha que ir afastando, não é assim? Até encaixar todo mundo. Hoje não, você liga esse recurso aí, num instante você tira todo mundo e fica panorâmico, bonito. O meu ainda aperta um botão, passa ainda em 3D o negócio assim. Tem uns mais sofisticados que pega até para cima e para baixo. Você depois põe aqueles óculos, que hoje existem uns óculos, você põe esse negócio dentro do óculos, você assiste em 3D todo o ambiente. Por exemplo, essa igreja aqui, numa foto, sai só um lugar. Naquilo lá, você enxerga a parede de cima, de baixo, na foto. Você pode dizer glória a Deus?
Mas isso são recursos que um aparelho de celular pode te oferecer. Vamos ver um outro recurso. O meu aparelho também, por exemplo, se eu tiro foto numa parede branca, com um clique, ele tem duas câmeras, com um clique eu tiro a foto, aí ele arranca o fundo sozinho. Vamos supor, tem gente que para tirar o fundo, o que é tirar o fundo? Ficar só a imagem da pessoa e você poder trocar o fundo. Então sai um fundo branco e você põe lá, você nas pirâmides, você põe uma paisagem atrás, sozinho, não tem que fazer nada, não tem que pôr aplicativo, nada. O celular faz isso sozinho. Diga assim, recursos. Só que aí a pessoa tem o celular, diga assim, é meu, mas eu não sei usar. Então o que acontece? É verdade. Aí você tem um negócio que não é só isso. Eu estou te dando 2 exemplos, mas existe 1 milhão de coisas que faz. Corta vídeo, às vezes a pessoa grava um vídeo assim, e aí ela fala, puxa, o fim não ficou legal. Só que ela não sabe que o próprio aparelho corta o vídeo. Eu sei que tem gente aqui que sabe tudo isso que eu estou falando, mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer que se uma pessoa não descobre esses recursos, ela vai funcionar no básico. Ela vai pegar um celular só para ligar, desligar, falar no WhatsApp e acabou. A vida toda, ela tem tudo lá, mas não funciona para ela. Por quê? Porque ela não sabe como fazer funcionar ou não tem quem ensina. Aí se alguém perde um tempo e fala, olha aqui, eu vou te mostrar, aperta aqui, puxa aqui, entra ali, você fala, puxa, eliminou trabalho, eliminou dificuldades. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Então são recursos que ele só vai ser possível se você perder um tempo para aprender, para praticar, para testar, para errar. Aí você faz um monte de foto errada, até que você vá aprendendo a fazer certo. Amém? O que eu estou querendo te dizer? Os dons espirituais é a mesma coisa. Você tem o Espírito Santo, que é um recurso extraordinário. Você pode dizer glória a Deus? Tudo ele faz. Deus pode tudo. Agora o que precisa? No telefone você tem que teclar as teclas certas, entrar na janela certa, entrar no recurso certo. Amém? No espiritual é a mesma coisa, você tem que entrar nas portas certas espiritualmente para que flua na sua vida. Se você não recebe as chaves espirituais e não aprende a entrar ou não aprende o funcionamento, você vai ser o básico uma vida inteira. Então isso não quer dizer ir para o céu. Você vai para o céu no básico, mas você pode ir para o céu desfrutando de tudo que Deus tem para te dar nesse tempo e romper no seu tempo, fazer as coisas acontecer. Você pode aplaudir o nome do Senhor? É forte, irmãos, isso é importante você entender. Então quando o apóstolo, ele está dizendo assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele está querendo dizer o quê? Não é ignorante. Deus, ali. Há pessoas que nós falamos assim, essa pessoa é um ignorante. Por quê? Porque ele é bruto, ele não quer ouvir. Você quer falar uma coisa para ele, ele não quer nem ouvir. Fala assim, não, esse assunto aí eu não quero ouvir. Não é disso que está se tratando ali. Está dizendo assim, falta de conhecimento. Amém? A pessoa, às vezes, ela até aceita os dons, ela crê nos dons, ela quer os dons, mas ele está dizendo assim, se não souber como os dons funcionam, você não vai muito longe. Amém? Então, há muitas coisas que nos limita pelas dificuldades de não saber como fazer, de não saber como fluir naquilo, aí vai te trazendo limitação, vai te trazendo medo. Mas se você for esclarecido, se você aprender uma coisa, depois você tem prazer de fazer, não é assim? Quando você não sabe fazer lá uma comida, mas depois que você aprende a fazer aquela comida, você quer fazer para os outros comer. Você fala assim, eu aprendi a fazer isso aqui, fica gostoso. Aí todo mundo que chega, você quer fazer aquela comida, ou aquele pudim, ou aquilo. Amém, irmãos? Então, você descobre algo que você não estava vivendo, você não praticava aquilo, e a partir de um momento na sua vida, você começa a praticar. Assim é a unção e assim é os dons de Deus. Quantos estão dispostos a aprender recursos do céu para romper, para fluir, para acontecer? Então aplauda o Senhor, porque Ele vai te ensinar. Empresta aqui uma apostila aqui, que nós já estamos no seminário. Então, como hoje já faz parte do seminário, deixa eu ver aqui, vou usar uma parte aqui, peraí.
nós vamos entrar nos detalhes. Você pode dizer glória a Deus? Então você vai receber uma prévia aqui hoje, que eu não dou nas escolas, amém? Diga assim, bônus. Como a minha gasolina aumentou 220 quilômetros a mais, eu também posso dar um bônus para vocês aqui, amém, irmãos? Para nós crescermos, é assim que Deus faz. Então aí na página 15, vai estar escrito mais abaixo um pouquinho, antes das palavras de conhecimento para a cura, vai estar escrito assim, ó, que vai estar em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vai estar assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Diga comigo assim, palavra de sabedoria. Diga, é um dom de Deus. Aí diga assim, deixa eu achar aqui, palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Diga assim, palavra de conhecimento. Aí ele continua, a outro no mesmo Espírito, a fé. Amém. A outro no mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. De quem é o desejo de distribuir os dons? Diga assim, de Deus. Mas Deus precisa de pessoas que são receptoras da glória dele, para se tornar transmissores da glória. Então, uma estação de rádio, por exemplo, quando tem um link, vamos supor, ela funciona num raio. Aí coloca-se uma antena e um link, ela se torna receptora para tornar transmissora. O que Deus vai fazer? Você vai se tornar um receptor da glória de Deus, para se tornar um transmissor da unção e da glória de Deus. Você pode aplaudir, é isso que Deus quer fazer, expandir o reino dele e levantar receptores, para esses receptores expandirem o reino de Deus. Você está entendendo isso? É um chamado, diga assim, é um chamado. Além da sua vontade, daquilo que você pensa, Deus vai te levar além disso. Você também pode dizer glória a Deus, e amanhã eu vou ensinar. Então hoje, eu quero frisar em duas coisas fortes, que vai fazer parte da aula de amanhã à tarde. Uma delas diz assim, que Deus dá, através do seu Espírito, palavras de sabedoria. Diga assim, dons de palavra de sabedoria. Alguém sabe me explicar o que seria o dom de palavra de sabedoria? O que é isso? Às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, Deus vai me dar sabedoria, e eu vou ter uma sabedoria excelente para ensinar os outros, eu vou ter sabedoria na palavra de Deus, eu vou ter sabedoria de Deus para executar coisas. Não é isso que a gente pensa? Quando diz assim, palavras de sabedoria, dá a entender que nós vamos receber sabedoria, amém? Que você vai ficar mais sábio. Não é isso. Você vai entender, não é isso. Palavras de sabedoria não tem a ver com que de você receber de Deus sabedoria, porque está escrito assim, a quem tem dificuldade de sabedoria, está na Bíblia, peça a Deus que Ele dá gratuitamente, voluntariamente, a todos que pedirem. Você pode dizer glória a Deus? Então isso já também, Deus já quer dar a todos. Se você busca sabedoria, você vai ter. Como que você pode adquirir sabedoria? Estudando a Bíblia, estudando o livro, estudando a apostila, participando do seminário, você vai adquirir sabedoria, e essa sabedoria vai ficar com você. Então a sabedoria que você adquirir para você, ela vai permanecer com você. Por exemplo, uma pessoa que aprende a tocar violão, ela vai ter uma sabedoria de tocar aquela música sempre, amém? Aquela música que ele aprendeu, ele vai tocar, depois ele aprende mais uma, vai tocar mais uma, é dela, ela aprendeu, aí fala assim, não, ele tem a condição de tocar violão. Por quê? Porque ele aprendeu. Uma pessoa que se forma advogado, ela tem uma sabedoria para advogar, é uma área, amém? Mas ela vai ter o conhecimento que nós não temos, de se apresentar um juiz, de fazer uma defesa, amém? E aquela sabedoria que ela adquiriu por uma faculdade, por um estudo, por seja o que for, vai acompanhar ela a vida toda, é dela, amém? Agora então, o que é o dom da palavra de sabedoria, que não tem nada a ver com receber sabedoria? Aí você vai começar a entender.
O dom da palavra de sabedoria não é algo que você sabe, não é algo que você tem conhecimento, não é algo que você entende, é algo que Deus revela, diga revelação. É algo que Deus revela para você, que você não sabe, para abençoar a vida de uma outra pessoa, para abençoar uma igreja, para abençoar um país, para abençoar um estado. É algo que vai ser revelado, então é algo que você não tem, você está entendendo isso? A revelação de Deus não vem do homem, a revelação vem do Espírito. Então Deus faz você saber algo que você não sabe, que você não entende. Então o que acontece? Não será maravilhoso para você esse dom? Ele é maravilhoso para quem recebe ele. Então, por exemplo, eu recebo uma palavra de sabedoria, que eu não estou entendendo nada, mas quando eu entrego ela para quem Deus quer falar, para ela vai ser maravilhoso, porque a pessoa vai falar, meu Deus, Deus está falando comigo, que maravilhoso, mas eu não estou entendendo nada, para mim não significa nada, amém, irmãos? Então, quem flui nos dons, você não tem que entender nada, você não tem que querer interpretar nada, você tem que ser fiel àquilo que Deus der para você, e você vai fluir no dom de uma maneira extraordinária. Você pode aplaudir, você vai entender, assim você vai perder o medo, não adianta você querer entender. Então, vamos lá. Por que então tem o dom da palavra de sabedoria, que é ter um entendimento acerca de alguma coisa que Deus está revelando? Então diga assim, revelação. Agora eu vou esclarecer um negócio importante para você. Às vezes a gente ouve falar nas igrejas, aquele irmão tem um dom de revelação. Revelação não é dom, irmãos. Se chamam assim, eu não estou aqui para criticar. Amém, se flui no dom, não estou aqui repreendendo, só quero te ensinar corretamente. Revelação é uma característica dos dons que está na palavra. Então, quais são as características, quais são os dons que têm a característica de revelação? Os dons que têm a característica de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São 3 dons que têm a conotação revelação. Por quê? Porque eles são dons que é de revelação. Deus revela algo, mas na Bíblia você não vai achar assim, dom de revelação. Você vai falar assim, uns têm revelação. Ele está falando dos dons da revelação, que seria palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou discernimento de espírito. Amém? Então quando você ouve assim, aquela pessoa tem um dom, a Bíblia fala sobre 9 dons, e dentro desses 9 dons ele se multiplica com qualidades dentro dos dons. Amém, irmãos? Não sei se você está entendendo isso. Então a gente às vezes chama dom de ser compositor, a gente dá nome, mas a Bíblia não dá esse nome. Amém? Você não vai achar isso, você vai achar capacitação. Então na Bíblia está escrito, a uns é dado capacitação. Tem uma palavra específica aí, que agora depois no outro estudo eu vou especificar mais, mas isso não importa. Eu só quero que você entenda assim, que não tem na Bíblia falando dom de revelação, e sim a característica do dom com a conotação revelação. Então a palavra de sabedoria é um dom que se manifesta com revelação. Amém? Então a gente acaba chamando dom de revelação, mas não é assim. Amém? Está claro isso? Muito bem. Então vamos entender isso. O que é então a palavra de sabedoria? E qual é a diferença da palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Então vamos dizer assim, Deus me deu um dom para saber de alguma coisa, sabedoria de saber, de entender, amém? E você pode dizer assim, Deus me deu o dom do conhecimento de alguma coisa. Por que esses dons são diferentes? O que traz a diferença nesses dons? Se você entender isso, você vai começar a fluir nos dons. Amém, irmãos? Você tem um conhecimento e você vai crescer nesse conhecimento. Que tristeza que quando eu era jovem ninguém pôde me ensinar isso. Só fui aprender isso depois que a unção começou a tocar a minha vida e que Deus começou 18 anos de ministração, eu aprendi sobre essas coisas. Que feliz é você de ter essa escola hoje aqui, poder entender essas coisas. Porque você sabe que existe o dom. Você sabe que os dons são de Deus, você sabe que o dom é maravilhoso, tá? Mas e aí, como que ele funciona? Aí você ouve esse dom, palavra de sabedoria, aí você vai pensar, eu vou ter sabedoria. Você está entendendo que não é isso? Diga assim, palavra de sabedoria é uma revelação dada pelo Espírito de Deus para a igreja, para uma situação.
Então esse dom não é para proveito próprio, é um dom para abençoar a vida dos outros. Então todas as pessoas que vão ser usadas por Deus, elas vão ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas. Você não pode trocar coisas, você não pode pegar o dom para você se promover, você não pode pegar o dom para você ser uma estrela. Quem tem que ser estrela é o Espírito Santo, quem tem que ser estrela é Jesus. Você pode aplaudir? Se você for humilde dessa maneira, entender, você vai crescer nesse dom a cada dia mais. Então vamos entender. Então, como funciona, aonde está na Bíblia, onde estão os versículos bíblicos que ensina sobre o dom da palavra de sabedoria? Se você achar na Bíblia, se você entender como funciona, você vai começar a poder viver isso, ou quando acontecer na sua vida, você vai falar, eu já passei por isso, já aconteceu isso, mas eu não sabia que era isso, por isso eu tive medo. O maior inimigo de fluir nos dons do Espírito Santo é o medo. Diga assim, eu vou vencer o medo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O que é o dom da palavra de sabedoria? Então, isso aí não estava nessa escola. Eu estou dando agora para você que faz parte da escola dos dons. Amém? Então, é algo que eu estou trazendo para vocês. Faz parte da outra escola dos dons. E eu estou trazendo isso junto com o que eu vou dar amanhã. É algo a mais. Você pode dizer glória a Deus? Então vamos lá. Aproveitando esse grupo que está com fome, com sede aqui, eu estou aproveitando para ensinar. Você veio para aprender também, para ser curado, amém? Então vamos lá. O dom da palavra de sabedoria é uma revelação dada por Deus para abençoar a vida de outras pessoas, a igreja, alguma situação que Deus quer fazer. Agora vamos entender como funciona esse dom. O dom da palavra de sabedoria é uma revelação, guarda isso aí, marca no fim da sua apostila, é uma revelação seguida de instruções. É uma revelação seguida de instruções. Como isso? Então vamos achar na palavra de Deus, na Bíblia, algumas manifestações desse dom em prática. Você pode dizer glória a Deus? Por exemplo, quando você ouve a passagem bíblica que diz assim, que Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e teve um sonho perturbador. Esse sonho que Faraó teve, guarda aí que você vai entender. Esse sonho que Faraó teve, ele ficou perturbado e ele começou a chamar todos os assessores dele, que eram adivinhos, feiticeiros, eram magos, eram essas pessoas que fluía no reino do mal, amém? Ele começa a chamar todos e diz assim, eu tive um sonho, eu quero que vocês dê a interpretação do meu sonho, daquilo que eu sonhei, porque está me perturbando. Então ele chamou as pessoas que ele pagava pessoas para dar conselhos, para dirigir a vida dele. Faraó, está entendendo isso? Então ele chama esses e diz assim, digam qual foi o meu sonho e qual é a interpretação do meu sonho. Aí os magos, os entendidos, os eruditos dizem assim, Faraó, rei, conta-nos o sonho. Se o senhor nos contar o sonho, certamente te daremos uma interpretação. O rei diz, não, se eu contar o sonho para vocês é fácil. Aí vocês dão qualquer interpretação que vocês quiserem. Agora, se vocês souberem o que eu sonhei, eu saberei que isso é divino, que isso não pode ser do homem, que isso não é natural, que isso é sobrenatural. Aí eles tentam, e ninguém chega nem perto, está entendendo? Porque, diga, revelação. Necessitava de uma revelação. Como que iria entrar na cabeça do rei e descobrir o que é que ele estava sonhando de madrugada lá no quarto dele? Amém? Aí Deus visita a José. Quantos podem dizer glória a Deus? José é visitado em sonho, em revelação, e José tem a interpretação daquilo que estava acontecendo com o rei. Então levam José na presença do rei e ele diz assim, o senhor sonhou, olha só, o senhor sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O rei fica abismado, diz, como você sabe isso? O meu Deus me revelou. Você pode aplaudir, você está entendendo o que é ter revelação? Você está entendendo que é bíblico? O meu Deus me revelou que você sonhou 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, 7 espigas fortes, gordas e 7 espigas magras. E o rei pergunta, mas o que é isso? Agora vem
a instrução. Então, o dom de palavra de sabedoria, ele vai vir com instrução, o que você tem que fazer, o que deve ser feito. Amém? Está entendendo isso? Então você vai ter coragem de, quando Deus começar a te dar, você vai, eu estou fluindo nesse negócio, e agora eu vou criar coragem de tomar uma atitude de falar, porque às vezes você recebe algo de Deus, mas você tem medo, você fica assim, será que é de Deus? Será que não é de Deus? E se eu falar não for de Deus? E se eu falar e atrapalhar a vida de outra pessoa? Como que eu vou fazer para administrar isso? Eu vou te ensinar hoje, amém? Você vai fluir, diga glória a Deus. Quantos estão aprendendo? Aí ele diz assim, olha, Faraó, serão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então não era só uma revelação, era uma revelação com instruções, mas que teria que cumprir. Também uma instrução daquilo que não vai acontecer, não adianta nada, amém? Se não acontecesse, Faraó arrancava o pescoço de José, mas como era Deus que estava no negócio, amém? Ele foi abençoado, se tornou governador, aplauda forte, foi algo grande aconteceu na vida dele por um dom. Você está entendendo onde o dom pode te levar, amém? Levar você a viver coisas extraordinárias. Aí ele diz assim, 7 anos de fartura, tudo que o Senhor plantar vai dar. Olha, se o Senhor fizer um armazém grande e o Senhor guardar os cereais, todas as terras virão comprar do Senhor. O Senhor vai se tornar o rei mais rico de todas essas regiões aqui. Mas porque virá 7 anos de escassez. Então, nos 7 anos de armazenamento, quando vier os 7 anos de falta, só você vai ter, porque ninguém sabe o que foi revelado para o Senhor. Você está entendendo? E aí ele diz assim, a pessoa mais indicada para fazer esse negócio é tu. Já que Deus deu a visão, então eu vou levantar você, para você ser o meu governador, aleluia, e você que vai fazer esse trabalho. Então ele é promovido de escravo, ele se levanta como um governador. Você pode aplaudir o nome do Senhor, numa noite, num piscar de olho, num momento, por uma revelação mais forte, mais forte, mais forte. Meu filho contou uma história esses dias para mim, e eu fiquei maravilhado. Disse que um homem tinha perdido a filha, estava muito triste, e ele pegou um avião lá, não lembro muito bem, que foi meu filho que contou para mim essa história. Diz que esse homem pegou um avião, e ele começou a chorar por tudo aquilo que estava acontecendo, começou a chorar dentro do avião, e tinha um japonês do lado dele, escute isso, um japonês. Ele começa a chorar tudo, e aí ele se sentia dentro de uma caverna, por isso que ele começa a chorar, tal. Aí o japonês olha para ele assustado, ele tem uma revelação, ele vira para o japonês e diz assim, não se preocupe. Ele nem sabia o que ele estava falando. Não se preocupe, a preocupação que está no seu coração, Deus está entrando com a providência agora, pode marcar a hora, é nesse minuto que ele está entrando com a providência e tal. Uma revelação, escute isso, só uma revelação, não tinha instrução. Isso é palavra de conhecimento, eu vou te falar já já. Aí o que aconteceu? Mas eu vou explicar, só para você entender o que o dom pode fazer. O japonês estava preocupado, então foi uma revelação daquilo que ele estava preocupado. Ele disse assim, me dá o seu telefone. O homem pegou um cartãozinho e deu para ele assim, deu o telefone, ele falou assim, eu estou indo para casa. Se o que você falou para mim for verdade, eu vou te abençoar, eu vejo que você é um homem de Deus. Foi embora. Ligou para o hospital, a mulher dele estava no hospital. No momento em que o homem de Deus falou para ele a revelação, a mulher dele foi curada no hospital instantaneamente. Aconteceu um milagre. No outro dia ele ligou e falou, quero você no meu escritório. Levou o cara no escritório dele. Ele é o cara que é o japonês, diretor da Toyota. Disse assim, eu quero montar uma Toyota na cidade tal e quero que você seja o meu número 1 lá, não sei, o meu gerente. Você vai ser, mas eu não sei, eu vou te ensinar, porque Deus falou na sua boca, você é um homem de Deus, a minha esposa está curada e eu vou te levantar. Esse homem está milionário hoje, ele foi na igreja pregar, disse, eu hoje estou milionário, ele dá carro para as pessoas, do tanto que Deus abençoou por um dom. Você pode aplaudir o dom da palavra de conhecimento. O que foi isso? Isso foi uma palavra de conhecimento para cura, que não tinha instrução, não mandou fazer nada, foi somente uma revelação. Quando a revelação foi entregada, o milagre aconteceu, porque Deus estava no negócio, abençoou a mulher e abençoou a vida do homem, que foi levantado como um gerente da Toyota. Mais uma vez, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?
Nós vamos continuar. Aí, então, falando de palavra de sabedoria ainda, que nós nem entramos ainda propriamente na palavra de conhecimento, que eu vou mais ensinar amanhã. Palavra de sabedoria ainda. A palavra de Deus diz que o profeta, acho que foi o profeta Eliseu, ele foi e disse assim para o rei de Israel: o rei da Síria preparou ciladas no lugar tal, você não deve de passar por esse lugar, você não deve de andar por aquele lugar, porque tem ciladas contra você. Então toda a armadilha que o rei da Síria preparava para fazer emboscada para o rei de Israel, caía por terra. Está na Bíblia. Chegou um momento que ele reuniu e disse assim: tem um traidor. O rei da Síria disse: tem um traidor, tem um dedo duro aqui no nosso meio aqui, alguém está batendo nos dentes lá para o rei, porque todas as emboscadas, ele escapa, ele já sabe. Aí ele disse assim: não tem nenhum traidor, é que tem um homem de Deus lá, que enquanto o senhor está dormindo, o espírito dele é revelado, tudo que o senhor trama aqui, tudo que o senhor trata aqui, é revelado para o profeta sabe. Aí mandaram prender o profeta. Amém? Então vai lá e vão matar o profeta. E Deus deu livramento ao profeta. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Agora, ele tinha a revelação e ele tinha a instrução de como fazer. Olha, você está tendo emboscadas contra você, e as emboscadas são no lugar tal, no lugar tal e no lugar tal. Pode mandar vigia que você vai achar. O rei mandava, e assim era, conforme o homem de Deus recebia a revelação. Então diga assim: eu posso fluir nos dons. Amém? Então você vai aprender sobre muitos dons. Alguns deles, são 9, vão tocar a sua vida. Amém? Você vai poder desfrutar desses dons. Diga glória a Deus. Muito bem, vamos ver uma outra passagem só para encerrar essa palavra, ou para você entender. Então, há revelações que elas são dadas pelo Espírito, mas quando Jesus estava aqui, a palavra não diz que ele era o Senhor, amém? Que ele agia como Senhor. Em momentos ele foi completamente homem, mas em momentos ele agiu completamente como Senhor, amém, irmãos? Então Jesus diz assim: quando vocês saírem, vem alguns disseram assim: como que nós vamos preparar a ceia? Nós não temos nada, nós não temos lugar, não temos utensílio, como que nós vamos preparar a ceia? Bom, quando vocês saírem, diga glória a Deus, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Aonde o homem entrar, entre também, diga revelação. Jesus começou a dar uma revelação, é a mesma revelação, só que aí pela boca de Jesus, poderia ser pelo Espírito, amém, irmãos? E ele diz assim: onde entrar, entre também, e diga assim: aonde está o aposento que está preparado para o meu Senhor? Aí um homem mostra um lugar todo pronto, e ali eles celebram a ceia. Você pode aplaudir, foi revelado para eles. Então uma revelação, seguido de instrução. Vai encontrar o homem, e quando encontrar vai perguntar para ele. Estão entendendo? Seguido de instrução. Aí você vê uma outra passagem, é que a gente não presta atenção nessas coisas, porque você não sabe do dom. Aí você vê uma outra passagem, Jesus diz assim: vocês vão no caminho e vão encontrar com um burrinho, amarrado no lugar tal, e vocês vão desamarrar. E quando vocês desamarrar, alguém vai perguntar: opa, o que é que vocês estão fazendo? Ó, toda instrução. E você vai falar assim: o meu Senhor está precisando dele, e vai devolver. E ele vai deixar o burrinho ser levado. Aí eles vão lá, e quando vão desamarrar, um se leva, tudo igual, amém? Então quer dizer o que? Deus nos revela e nos ensina como agir. Você pode aplaudir forte o nome de Jesus. Quer ver mais uma? Ó, para você ficar feliz, você vê que o que eu estou te mostrando são homens fluindo na unção, e você entendendo que isso é um dom de Deus, amém? Você vê no Novo Testamento, quando Saulo, que antes de ser Paulo, ele cai no caminho, né? Ele cai no caminho, ele fica cego, e ele vai lá para a rua direita, está lá de joelho orando, 3 dias sem comer e sem beber, chorando ali e buscando o Espírito Santo, cego, buscando a presença. Aí Deus visita, como chama lá o profeta? Ananias. Deus visita Ananias em sonho, diga glória a Deus. E diz assim: levanta, vai na rua direita, que tem lá uma pessoa que está lá, que você vai pregar para ela. Ananias diz: Senhor, esse é matador dos cristãos, eu não vou lá não.
O Senhor disse assim, ele já está de joelho, Ananias, você pode ir lá porque eu já quebrantei o coração dele, ele está de joelho chorando, você vai lá, vai curar as vistas dele. Ananias vai lá e impõe as mãos, a escama cai, ele é curado instantaneamente. Então é uma palavra de sabedoria, porque diga revelação, seguida de instrução. Amém? Então a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de instrução, e Deus pode dar isso para você. Então, está entendendo? Diga assim, eu quero fluir nesses dons. Então você vai ter discernimento, eu vou te ensinar como você deve fazer para você não tropeçar nesses dons, amém, irmãos? Porque o problema é quando o profeta quer interpretar, é quando ele quer ajudar o Espírito Santo, aí ele estraga tudo. O grande problema de pessoas que fluem, porque tem o ministério do profeta, e tem profecia, e tem revelação, tudo é diferente, aí misturam tudo. Quando uma pessoa tem, às vezes, um dom somente da palavra de sabedoria, já fala, aquele é o profeta. Levanta o homem como profeta, às vezes ele não é profeta, ele tem um dom. Aí dá um ministério de profeta para ele, estraga o homem, estraga a mulher. Porque aí toda vez que ela vai subir no altar, ela acha que ela tem a obrigação de profetizar, de trazer uma palavra. Até diz assim, agora o profeta vai dar uma palavra. Aí ele se sente na obrigação de profetizar. Se você tem esse dom, não se sinta a obrigação de fazer nada. Só fale quando Deus falar. Só se mova se Deus mover. Se Deus não te der nada, abre uma palavra, conta um testemunho e seja fiel no Senhor. Você não tem que provar nada para ninguém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia, para não atrapalhar a vida dos outros e não se complicar, porque nós perdemos o crédito de profecias e de profetas por causa disso. É só a pessoa ter um dom de palavra de sabedoria que já levanta ele como profeta. Um outro erro que tem na igreja, a pessoa é um bom pregador, às vezes ele não é um bom pastor, ele é um bom pregador. Aí ele é um bom pregador, o pastor olha e fala, não estou dizendo aqui não, estou dando um exemplo geral. Aí o pastor, nossa, esse homem prega bem, vou pôr ele como meu pastor. Aí ele é bom pregador, mas na hora de lidar com a pessoa, ele só faz coisas que botam as ovelhas para fora, só traz problema. Não é porque a pessoa é um bom pregador que ele é pastor. Pastor vai cuidar da ovelha, vai amar. Tem pastor que nem sabe pregar, nem precisa pregar, mas ele é pastor, ele ama, ele cuida, ele arrebanha, ele traz pessoas. Esse é o verdadeiro pastor, você pode aplaudir, porque ele arrebanha, ele não deixa as ovelhas embora, ele tem amor mais forte. Então tem que tomar cuidado para não sair ungindo as pessoas aí, a pessoa, porque existe o ministério do profeta, é uma coisa, existe profecia, é outra coisa, e o dom da palavra de sabedoria é outra coisa, amém, irmãos? Aí não pode pegar tudo isso, pôr num pacote e dizer assim, aqui está o profeta, amém? Não é porque a pessoa tem um dom de revelação, de revelar, que ela é profeta, amém? Está bem claro isso? Toma cuidado, amanhã depois vocês vão ter aí os próprios ministérios, vão crescer cada vez mais, e tem que tomar um pouco de cuidado de como fluir nessas coisas. Então, quantos estão entendendo? Que existe esse dom, e agora você está tendo conhecimento de como ele funciona na prática, você pode dizer glória a Deus, e aí vai vir as experiências. Então vou te dar uma aqui para nós encerrar esse ponto aí, por causa do horário que vai andando. Quantos estão aprendendo? Está sendo produtivo para você? Amém. Então, ó, veja bem, uma vez um amigo, que também ministra como eu, ele teve uma revelação de uma visão, escute bem isso, e nessa visão ele viu uma esteira de fazer ginástica, sabe aquelas esteiras de correr? E aí ele olhou para a mulher a qual Deus estava mostrando e disse, eu não vou entregar esse negócio para essa mulher não, Deus, eu não vou entregar porque ela é magrinha, ela não precisa disso aí, agora eu sou gordão, se eu entregar isso aí para ela, ela vai falar, não, você que está precisando de uma esteira mecânica, não sou eu não tinha condição de entregar aquilo. Ele falou, não, senhor, eu não posso entregar isso para ela, eu tenho que entender, eu não estou entendendo, para mim entregar, eu tenho que entender. Você não tem que entender, você só tem que entregar, diga glória a Deus, porque não era para ele, era para ela. Aí ele insiste, Senhor, eu não vou entregar porque eu não estou entendendo, eu que preciso da esteira e não é ela, eu não tenho coragem de entregar isso para ela. Aí Deus falou para ele, filho, você não precisa entender, mas eu vou te explicar o que está acontecendo. Essa esteira mecânica faz parte da oração dela. Quando ela ora, ela se sente como uma pessoa que está numa uma esteira, né, de ginástica, que anda e não sai do lugar.
Essa é a oração. Quando você falar para ela da esteira, ela já vai entender que eu estou falando. Eu ouço a sua oração, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, a sua oração está chegando até a mim. Pode aplaudir forte o nome do Senhor. Aí ele disse, agora eu estou entendendo, Deus. Aí ele entrega e a mulher começa a chorar, porque fazia parte da oração dela. Amém? Quantos estão entendendo? Então, você não precisa entender, tem coisa que não vai significar para você, e com isso você vai começar a entender que você pode dar um salto, mesmo que você não entenda. Isso não é para trazer confusão, isso é para trazer bênçãos. Tudo que Deus vai fazer não é para trazer confusão, é para trazer bênçãos, amém? Então você entendeu que a palavra de sabedoria é um dom de uma revelação de Deus que vem com instrução. Ficou claro para você? Que tudo isso aí veio com instrução e ensinou, amém, irmãos? Agora, a palavra de conhecimento que nós vamos estudar amanhã, que faz mais parte da cura, então vamos entender assim, a palavra de sabedoria, ela tem mais a ver com o presente e com o futuro, porque ela dá instrução do que se deve fazer, ou ela revela alguma coisa do presente naquele momento que se deve fazer. A palavra de conhecimento tem mais a ver com o presente e com passado, um acidente, algo que aconteceu, um problema que a pessoa passou, mais relacionada com cura. A primeira não é muito relacionada com cura, a segunda tem mais a conotação de curas e milagres, amém? Por que você deve aprender isso? Para você ser usado por Deus, para você ser um instrumento, para você entender como essas coisas funcionam, e você entendendo, essas coisas vão acontecer na sua vida, amém, irmão? É como se você nunca experimentou atender um telefone, nunca. Mas de repente você vai lá e atende e começa a falar com aquele tipo de comunicação. Então o que Deus está dizendo? Eu estou abrindo uma nova conexão com você. Eu estou abrindo uma nova ligação com vocês e vocês vão experimentar o que ainda não experimentaram. Se você crê, aplauda, adore o nome do Senhor. Então, a palavra de conhecimento é uma revelação, como eu disse aqui, que ela geralmente é para cura, mas ela não vem com instrução, então é só uma revelação. Então, há alguns versículos bíblicos também que a gente pode ver até os dois dons fluindo. A palavra de Deus diz que Paulo, ele ia sair para uma viagem e tinha ali um centurião, tinha escravos no navio e tinha uma tripulação. Aí ele vai e diz assim: eu sinto que essa viagem não vai ser boa. Olha, a gente deveria abortar essa viagem, porque se a gente fizer essa viagem, vai ter perca para o navio, vai ter perca para as pessoas e vai dar coisa errada. Aí ele é um homem de Deus, ele só fala isso, ele traz uma revelação ali. Muito bem. Aí o capitão da guarda vai lá, chama o dono do navio e o marinheiro, o piloto lá, e fala com eles: olha, tem um homem de Deus aí que diz que essa viagem não vai ser boa, que não, olha, a gente não deve de ir nessa viagem. E eles não deram importância. Que homem de Deus nada, nós enfrentamos esse mar todo dia, esse mar aqui nós já estamos dominando. Quantas tempestades nós enfrentamos? Não vamos atrasar a nossa viagem, vamos na viagem. O que acontece? 14 dias de tempestade. Se diga misericórdia. Quando tudo já está perdendo, os homens já perderam a esperança, já não tem mais o que fazer, estão esperando a morte, vem um anjo para o apóstolo e revela, diga glória a Deus, e diz assim: pode dizer para todos que nenhum vai se perder por causa de você, porque eu sou contigo, diga glória a Deus. Porque eu sou contigo, porque eu tenho uma obra na tua vida, você tem que chegar aonde você está predestinado a chegar. Por causa de você, nenhum vai se perder, mas tem um porém: todo o navio vai se perder. Pela desobediência, o navio e tudo que tem no navio vai se perder, mas vocês têm que dar numa ilha, diga instrução. Então a primeira é só uma palavra de conhecimento, na segunda uma palavra de conhecimento com instrução. Quando ele revela aquilo, verdadeiramente perdeu o navio, mas nenhum morreu, e eles foram dar na ilha onde ele tinha que pregar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, você vai achar muito, e amanhã
eu vou ensinar forte sobre a palavra de conhecimento. Então você já tem a base da palavra de sabedoria. E amanhã eu vou ensinar forte sobre a palavra de conhecimento para você crescer. Vocês viram eu vir aqui, eu revelar pessoas, uma pessoa com um problema assim, algo assim, e as pessoas vieram para frente, todos foram curados, amém, irmãos? E talvez você se pergunte, como é isso? Como eu posso fluir nisso? Como eu posso experimentar? Isso é só para o Casa Grande, isso é só para o Benihim, não. Isso é para você, isso é para a igreja, isso é para hoje, isso é para você ter a revelação e fluir, e acontecer, e fazer acontecer. Aplauda o Senhor, porque Ele quer te levantar, Ele vai te usar, e algo poderoso vai acontecer. Irmãos, dom de discernimento, que depois é o terceiro dom ali, tem pessoas que pensam que o dom de discernimento é uma cisma. Tem nada a ver com cisma. Tem gente que cisma, olha para a cara da pessoa e diz, não gostei daquela pessoa. Irmãos, discernimento é revelação, não é cisma. Ainda que tem gente que tem intuito, as mulheres são fogo para isso, o intuito, elas têm um intuito, parece que, né? Mas o dom de discernimento não é algo que você sente, que você sabe, que você entende, ou que você julgou. É uma revelação dada por Deus, é diferente. Você pode dizer glória a Deus? Então não confunda cisma, uma cisma, uma marcação, uma perseguição com o dom de discernimento. O dom de discernimento de espírito vai muito além de você achar se uma pessoa é boa ou não é boa, de você saber se ela tem demônio ou não, porque tem gente que só leva para esses dois lados. Eu tenho um dom de discernimento, já sei se o coração daquela pessoa é bom ou não é bom. Às vezes tem cisma com um, não cisma com o outro, se alega com o outro. Isso não é dom, dom é revelação, diga revelação. Ainda como eu estou dizendo, as mulheres são boas para ter um bom... ela consegue mesmo enxergar coisas que às vezes nós não enxergamos, mas isso não quer dizer que é no espírito. Tem coisa que é da inteligência dela, do conhecimento dela, da experiência de vida, da matutez. Não sei se você está entendendo, porque o dom, diga assim, o dom é revelação. Revelação é o que você não entende, o que você não sabe, então te é revelado. Se não é revelado, é você sabe, você entende, está entendendo o que eu estou dizendo? Então não confunda a sua cisma com o dom, porque o dom vai além disso, de discernir espíritos. O que quer dizer discernir espírito? Que tipo de espírito está operando naquela pessoa? Pombagira, chucaveira, tem gente que tem um dom para discernir que tipo de trabalho, de macumbaria e tal, tem ali, é um dom, amém, irmãos? Mas esse dom não é sabedoria de conhecimento, porque tem gente que tem sabedoria de conhecimento, usa essa sabedoria de conhecimento para apontar coisas, amém? Não, é algo que você não sabe, você está entendendo? Diga assim, revelação. Diga assim, eu só vou fluir no dom se for me revelado. Então se Deus te revelar, você está no dom, ou você está no seu conhecimento próprio. Dá para entender bem isso que eu estou dizendo? Isso não quer dizer que não possa te ajudar, pode te ajudar, mas você só vai estar no dom quando você não sabe e é revelado algo que você fica surpreso depois. Você fala, como que eu falei isso? Como que eu pensei isso? Como que eu agi nisso? Eu não teria coragem, eu não teria condição, não sei se você entende, foge os meus limites. Isso é Deus operando, é quando você não está no negócio, Ele está no negócio, amém? Tá entendendo? Então, o dom de discernimento de espírito, ele vai muito além. Discernir é ter visão aberta, ver anjos, ver o reino do mal, abre-se muito mais do que você pode imaginar. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um dom que flui também nisso. Quando o profeta Eliseu, vai lá o Naamã, lembra disso? Vai o Naamã, e o profeta Eliseu, ele diz assim, vai lá no Rio Jordão, se lava 7 vezes lá, houve toda aquela, ele não queria ir, ficou irritado, alguém convenceu, ele foi, se lavou, foi curado, diga glória a Deus. Esse tinha um ministério de profeta, ele era completo no ministério de profeta. Muito bem, aí o homem vem e fala assim, eu quero te dar presentes. Eu trouxe muitos presentes, eu trouxe linho fino, eu trouxe prata, eu trouxe ouro. Ele diz, não quero nada dos seus presentes, porque Deus tinha falado para não pegar nada, não quero nada dos seus presentes, escute isso. Aí o homem vai embora no caminho, o servo Geazi vai lá, até aí você não vai ver o dom, você vai ver daqui a pouco. Aí o servo vai lá e fala, olha, eu vim
vim aqui no nome do meu Senhor. Na verdade, ele diz que vai precisar sim, nós estamos num tempo de escassez, e ele vai precisar sim desses presentes, e eu vim aqui no nome dele, né, para poder receber os presentes. Aí o homem, tão feliz que estava, levou para dar mesmo, falou, eu vou dar, amém, e deu, independente se ele acreditava, isso não vem ao caso agora, mas ele deu de bom coração. Aí encheu o homem uma carroça lá de presente. Geazi foi, escondeu tudo, e chegou com a maior cara de pau lá no profeta, tranquilo. Aí o profeta pergunta para ele, onde você estava, Geazi? Ele diz, nem fui lugar nenhum, nem saí daqui, meu senhor. Como não saiu daqui se o meu espírito foi com você? Olha, e eu vi tudo eu vi. Isso é um dom de discernimento de espírito. Tem gente que não acredita quando você fala assim, pelo espírito eu enxerguei. Quer dizer o quê? Que Deus fez com que ele enxergasse fora do corpo. Irmãos, isso parece coisa de diabólica, parece coisa de espiritismo, mas o capeta copia o que é de Deus. Você não pode dar para o Satanás o que é de Deus. É um dom para ser usado pelos homens e mulheres de Deus. Aplauda o nome do Senhor. O apóstolo diz assim, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui até acima do terceiro céu. Amém, irmãos? Então, isso pode acontecer, de você ter experiências aonde Deus vai te levar em visão, amém? E essas visões vão trazer coisas produtivas para o reino. Então você não tem que ter medo e não desprezar essas coisas. Tem gente que não pode contar, que acontece alguma coisa, ela tem que ficar calada. E até te digo, nem tudo você pode contar para todo mundo. Tem coisas que é só com pessoas específicas, particular. Outra coisa, o grande problema de alguns profetas, você está aqui para aprender. O problema do profeta é entregar tudo de cima do altar. Nem tudo é para entregar de cima do altar, irmão. Tem coisa que é particular. Tem coisa que entra uma pessoa e o cara, para se aparecer, ele solta o verbo lá de cima. A pessoa é envergonhada, maltratada, não volta mais na igreja. Quer dizer, ele recebeu um dom, mas administrou o dom muito mal. Tem coisa que não fala em público, tem coisa que você tem que chamar a pessoa do lado, é um particular com ela, leva num cantinho e fala com ela, entrega só para ela, para não expor as pessoas. Tem que ter sabedoria de usar o dom com sabedoria. Você pode aplaudir forte o nome do Senhor? Agora, olha a autoridade espiritual. O profeta diz assim, meu espírito não foi contigo e eu vi tudo. Então quer dizer, não sei se em corpo ou fora do corpo, mas creio que fora do corpo, amém? É isso, teve uma experiência. Então hoje, você tem que abrir a sua mente para saber que isso pode acontecer, amém? Às vezes você escuta o negócio, eu escutava umas coisas antes, eu falava, esse pastor é louco. Meu Deus do céu, eu não vou andar com esse homem não. Falou que ele viu coisa lá em tal outro lugar. Hoje eu entendo, irmãos, que isso é possível, mas isso é uma coisa muito alta para ser vivida. Tem que ter muita sabedoria de administração de tudo isso, porque senão traz muito problema, amém, irmãos? Tem que saber fluir, crescer, estar santificado, viver uma vida de santificação para você estar fluindo nesse dom. Mas você entendeu o que é isso. O dom de discernimento vai ver anjos, vai ver o reino do mal também, e pode ter esses tipos de acontecimento. A autoridade era tanta sobre o profeta que ele diz assim, a lepra que estava nele, agora vai estar sobre você e a sua geração. Foi Deus que fez aquilo? Não, foi o profeta. Mas Deus respaldou, porque o profeta era a boca de Deus. Você pode aplaudir? Então você tem que tomar cuidado, que há momentos que você se torna a boca de Deus. E se você não tomar cuidado, por isso que a Bíblia diz, não amaldiçoe pessoas. Você tem que ter uma boca para abençoar, mesmo que a pessoa não prestar, você vai abençoar ela para que ela preste, senão ela vai ficar pior do que ela era. Se ela já não presta e você amaldiçoa ela, ela vai ser pior. Então é o contrário, as pessoas que não prestam, vai lançar bênção sobre ela. Você é assim, mas você será assim. Eu profetizo que um dia você vai mudar, eu profetizo que você vai conseguir vencer essa maldade do seu coração. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Porque tem pessoas que é problemática e lançam mais maldição ainda, mais derrota sobre ela, amém, irmãos? Está entendendo? Então nós falamos um pouquinho sobre os 3 dons de revelação. Diga assim, revelação, porque essas coisas são revelação. Revelou o que ele estava fazendo, revelou por palavra de conhecimento para a cura, Ananias, né, que nós falamos, revelou, aleluia, José, Daniel também, que aquela estátua, a visão da estátua foi uma revelação, amém?
seguida de instrução. Então você vai achar na Bíblia muitos desses dons, e você começando a entender como eles funcionam, você vai começar a ver e dizer: olha, agora eu só vou te ensinar como você fluir, principalmente no dom da palavra de sabedoria, porque se você não souber como entrar, como fazer, você vai ter medo, ou você pode fazer coisas erradas, errar a pessoa, errar certas situações. Isso vai trazer prejuízo para a pessoa, para você, para o ministério, e nós não estamos aqui para trazer contenda e prejuízo, e sim bênção. Você pode dizer glória a Deus? Então, por exemplo, muitas das revelações, ela é um testemunho interior. Diga essa palavra, testemunho interior. O que é isso? É um sentimento dentro de você, porque às vezes a gente fala assim: eu ouvi uma voz. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu ouvi uma voz. Mas às vezes essa voz é dentro da sua cabeça só. Não é uma voz de fora, audível. É uma voz dentro de você. Diga assim, testemunho interior. Então você tem a convicção de que você está ouvindo aquela voz. Você é dentro da sua cabeça. É uma impressão. Diga isso, impressão. E aí quando a gente fala isso, uma impressão, você fala: mas como que eu vou saber se essa impressão é de Deus ou não é de Deus? E se essa impressão for da minha cabeça? E se isso for um negócio que eu estou pensando, como é que eu vou fazer? Então o que acontece? Para você entender. Às vezes quando Deus quer desenvolver o dom, quando Ele quer agir no dom, Ele te dá esse testemunho interior. Então você chega perto de uma pessoa e você quer falar, não sei se você está entendendo, te dá um negócio que você quer falar, mas aí você fala: mas se não for? E se eu falar esse negócio e não for? Aí você não fala, e depois acontece, e aí você fala: puxa, por que eu não falei? Por que eu não abri a minha boca? Já aconteceu com muitos aqui, amém? Teve um certo, mas não sabia como agir, não sabia como fazer. Agora você vai aprender. Diga glória a Deus. Você vai sair daqui entendendo muito forte isso, e isso vai te ajudar muito. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, deixa eu pensar em algo aqui. Vamos supor que você tem aquele testemunho interior muito forte. Você pode ter isso que amanhã eu vou ensinar como Deus dá. Pode ser por sonho ou visão, pode ser por um testemunho interior, como se estivesse ouvindo a palavra, pode ser por uma visão que abre nos seus olhos, pode ser por sentir, e tantas maneiras que amanhã eu vou ensinar, amém? Mas vamos supor que eu estou tendo um testemunho interior a respeito de alguém aqui, e eu sinto que eu tenho que falar com aquela pessoa. Então o que eu faço? Tem gente que já vai abusar, já diz assim: eis que Deus está me falando que não sei o que lá, aí a pessoa fala: não é nada disso, não está acontecendo nada disso. Você já vi isso na igreja, muitas vezes: não, isso não acontece comigo. Quando a pessoa tem coragem, ela rebate, entendeu? Não, isso não é verdade, não tá, quer dizer, acabou o profeta. Um dia fala mais uma palavra, porque não tem mais crédito nenhum, amém? Por quê? Às vezes ele está tendo uma revelação, mas não é para aquela pessoa. Ele errou a pessoa, amém? Ele errou o momento, ele errou a maneira de fazer. Às vezes ele tem um canal para ser usado, ele acertou 10 vezes, mas se ele errar uma, ele é condenado por aquela uma, o ministério dele é derrotado, amém, irmão? Então tem que tomar cuidado. Então como fazer? Vamos supor que eu tenho um intuito, agora estou tendo um intuito de repente da vida de alguém. Aí eu vou e faço uma checagem, diga assim, checar. Uma pessoa chega, olha para outra assim e casa direto? Não, a pessoa tem que conhecer, né? Tem que ver, né? Não é assim que deve acontecer. Você pode até gostar, mas tem que namorar, vamos dizer assim. É quase igual, você tem que fazer uma checagem, você tem que ver se você vai combinar com essa pessoa, no caso de um namoro, amém? E agora aqui a mesma coisa, você tem que fazer uma checagem para ver se o caminho está correto, se você descobriu quem Deus quer falar. Então, por exemplo, você chega na pessoa, vamos supor que você teve uma revelação, um exemplo, que a pessoa passou por um problema no trabalho dela, e que aquela discussão gerou uma mágoa muito grande, uma pessoa perdeu o emprego e gerou uma palavra de maldição, e isso gerou um contrito, e a pessoa está lá enferma, sofrendo um problema. Então vamos supor que eu tenho esse intuito, mas eu não sei, eu só tive a convicção dentro de mim. Então o que eu faço? Uma checagem. Eu vou para a pessoa e pergunto assim: aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Aí se a pessoa falar: olha, aconteceu. Tinha alguma coisa a ver com outro funcionário que vocês se desentenderam e tal, e a pessoa fala: puxa vida, tinha a ver com isso. E essa pessoa lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida, a partir daí começou a dor? Sim.
Quando isso acontece, abre a sua boca, porque Deus vai falar através de você, amém? Você está no caminho do profético, você está no caminho, aleluia, de ser usado pelo dom de Deus, porque você não está sabendo de nada, mas você está checando para descobrir. Aí vamos supor que você chega para a pessoa e você pergunta: olha, aconteceu alguma coisa essa semana na sua empresa? Aí a pessoa fala: não. Aconteceu alguma coisa de uma intriga com alguém? Não. Você, em vez de dar o passo para a profecia, você dá o passo para fora e só vai falar assim: eu tive uma impressão. Isso não vai trazer nenhum problema. Você fez uma pergunta. Agora, se você chega: eis que Deus está me dizendo e tal, e você vai, solta o negócio e não é. Está entendendo? Por isso que as pessoas têm medo. Então diga assim: checagem. Então agora, quando você tiver um intuito, você faz uma checagem, pede para Deus alguns detalhes, e aí você checa: olha, está acontecendo isso. A pessoa já vai começar a chorar. Quando você vê que a pessoa começou a chorar, que duas coisas já começou a dar certo, você solta a língua, irmãos, e Deus vai falar através de você, e você vai começar a ser usado tremendamente. Você pode aplaudir, solta a língua, amém? Isso não vai trazer prejuízo para a igreja, isso não vai trazer problema, por quê? Se essas coisas não são tratadas, a gente tem profeta, ou ele não pode ser usado, ou ele faz coisas erradas, que vai trazer um monte de prejuízo. Então a igreja prefere não ter profeta. Ou mesmo, não vou nem dizer ter profeta, como eu disse, nem todos são profetas. Não pode fluir no dom, porque se eu sou pastor de uma igreja, e uma pessoa começa a trazer contenda, problema, começa a trazer confusão, eu vou mandar parar. Eu falo: não, para com esse negócio, meu amigo, você não está trazendo uma bênção, você só está trazendo confusão, tudo que você fala dá errado, para com isso, é repreendido, amém, irmãos? Por isso as igrejas não conseguem crescer nesses dons. Por quê? Porque não são instruídos, porque não são treinados. Mas por quê? O pastor tem culpa disso? Não, o pastor não tem culpa disso, ele não é obrigado a saber tudo. Como eu disse aqui, o trabalho deles é serem pastores da igreja. O meu trabalho é vir ensinar vocês. Eu fui levantado para isso. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Eu fui levantado para isso. Eu não estou pastoreando a igreja. Eu fui levantado para ensinar, ajudar os pastores. Eu estou aqui para ajudar você a crescer no dom. Não que ele não possa fazer isso, ele pode, mas o afinco, o trabalho dele é amar, cuidar de vocês e levar essa igreja para o céu. E Deus vai mandar então pessoas que vão completar, levantar os dons. Assim era. Paulo dizia: eu estou indo para a cidade tal, já tire uma oferta aí, prepare para a minha próxima viagem. O povo abriu o coração, abençoava e era abençoado, porque quem recebe o profeta com honra, recebe o galardão do profeta. Você também pode aplaudir forte o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Diga assim: eu estou aprendendo. Se você aprender um pouquinho hoje, imagina o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai pegar fogo esse negócio aqui. Amanhã você vai ver o compromisso que tu tem, amém? O chamado que tu tem, você vai entender amanhã, amém? Você vai entender coisas extraordinárias amanhã. Então você tem que fazer o que hoje? Incentivar as pessoas a vir amanhã. Pegar o telefone, ligar para o João, para a Antônia, para a Maria, para não sei quem, falar: gente, a escola é fantástica, você tem que estar lá, você vai aprender, vai crescer em todas as áreas. Não é uma escola para você fluir só em milagre. Vocês viram que eu ensinei hoje sobre profecia, ensinei hoje sobre palavra de conhecimento, ensinei um pouquinho sobre discernimento de espírito com base bíblica. Você pode aplaudir aonde, irmãos? Que eu nunca tive isso dessa maneira. Isso vai te elevar a um novo nível. Amanhã, quando o dom começar a bater na tua porta, você vai falar: pode vir, Senhor, que eu estou pronto. Eu estou pronto para fluir, porque eu estou entendendo agora. Eu já sei como é, eu sei como fazer. Amém, irmãos? Então amanhã eu vou ensinar como que essa igreja vai transidir, vamos dizer assim, para fluir no dom da palavra de conhecimento assim, ó. E aí o que vai acontecer? Todo culto, em 5 minutos que abrir, vai ser uma explosão de milagres, todos os cultos. Não digo que já não aconteça, mas vai potencializar e vai usar vocês. Então Deus quer levantar um grupo aqui para fluir tremendamente. Onde você estiver, você vai fluir. É maravilhoso isso. Amanhã você vai aprender como é isso. Por exemplo, eu estava numa igreja, para encerrar aqui, por causa do horário, eu estava numa igreja, aí nós vamos adorar, nós vamos ver quem está enfermo aqui, vamos orar pelos enfermos. Eu estava numa igreja ensinando sobre a escola de amanhã, sobre o segundo módulo, que vai ser palavras de conhecimento. Vou dar o primeiro e depois o segundo, diga glória a Deus. Então você está tendo 3 módulos aqui. O de hoje, né, sobre a primeira parte dos dons, ainda que eu estou resumindo, porque não tem tanta hora para ensinar mais detalhadamente, estou dando uma ajuda, diga glória a Deus.
mas acho que é uma ajuda boa que você está recebendo aí, você está entendendo como funciona. Amanhã nós vamos fazer então mais um módulo e no final outro módulo de palavra de conhecimento. Eu estava ensinando sobre palavra de conhecimento e o pastor tinha um dom, eu não digo que é um dom, mas ele fluía em expulsar demônios, amém? Ele tinha um chamado para ministério de libertação. Então ele fluía muito em expulsar demônio e não tinha conotação, não orava por doentes. Não era, ele não sentia que era o chamado dele. Ele dizia assim: isso é para o pastor João, isso é para o pastor Pedro. Eu gosto, o meu negócio é cacapetada, vamos dizer assim, é expulsar o bicho, era isso aí que queimava no coração. Então ele não fluía, vai escutando. Aí ele estava lá na primeira cadeira, aprendeu sobre a palavra de conhecimento. No outro dia ele tinha célula e à noite ele vinha para a igreja. Durante o dia ele foi para a célula. No meio do caminho, você vai aprender sobre isso amanhã. No meio do caminho ele sentiu um negócio no joelho dele. O joelho dele, ele sentiu que estava que nem uma bola desse tamanho assim, começou a sentir uma dor. Ele disse: eu não tenho problema no joelho, aquilo que aquele pastor falou ontem está acontecendo comigo agora, estou recebendo uma palavra de conhecimento no caminho da célula, escute isso. Aí ele chegou na célula, começou a dar o alimento da célula tal, e aí ele sentiu aquele negócio no joelho de novo. Ele lembrou: a palavra de conhecimento, eu vou entregar agora essa palavra de conhecimento para testar, eu vou ver se aquilo que o pastor falou para mim funciona mesmo, eu vou fazer um teste. Aí ele perguntou assim: aqui no nosso meio tem alguém com problema no joelho direito, o joelho inchado? Ele perguntando assim, e com dores horríveis. A mulher disse: meu filho, eu estou orando aqui todos os dias, porque eu não aguento mais fazendo infiltração no meu joelho, eu tomo injeção no joelho, tiro água do joelho, estou sofrendo, olha o tamanho da bola que está o meu joelho. E ele disse assim: olha, eu aprendi ontem isso na escola, hoje no caminho eu senti isso é um sinal que Deus quer curar a senhora. Ele não orava por cura, ele falou: mas agora eu vou orar. Aí ele vai lá, agarra a perna da mulher e ora, a dor desaparece na hora, ainda ficou inchado, mas sumiu a dor, a mulher ficou maravilhada, começou a chorar, mexer a perna e tal. Aí ele sente no peito, 2 pontadas assim, ele já estende. Por acaso também não tem alguém com problema no seio direito? Uma menininha de 16 anos, uma adolescente, mocinha, né? De 16 anos, chorando também disse: fui diagnosticada com 2 cistos no seio. Ele ministra sobre ela, os cistos desaparecem instantaneamente. No tempo que Deus está curando o seio dessa, a perna da mulher desinchou todinha. A mulher começa a saltar, correr, e o homem se tornou um homem para viver os milagres do dia para a noite, através da escola de Deus. Está fluindo, está rompendo, está acontecendo na vida dele. Para aumentar a sua fé para amanhã, diga: vai ser forte. Amanhã. Aí eu também estava no Uruguai, e a pastora, no Uruguai, se você for lá, você vai ver que a maior parte das igrejas é tudo libertação. Eles trabalham tudo com libertação, porque eles não conseguiam fluir na cura. Então quando a coisa começa a não acontecer, há um freio, a pessoa fica inibida, com medo, insegura, e acaba abandonando esse ministério, como aconteceu comigo por um tempo. E assim estava lá. Aí eu ensinei a escola, e logo de cara a pastora da igreja orou para uma mulher que tinha uma hérnia, em seguida da escola, orou para uma mulher que tinha hérnia, a mulher cai no poder, quando levanta a hérnia sumiu, diga a glória dela, ela não orava por cura. Aí a mulher curada disse: espera um pouquinho que eu vou buscar a minha filha, para a pastora. Quando traz a filha surda, né? Casos difíceis, mas aí a mulher cheia da presença, tinha feito a escola, disse: não, a unção está sobre mim, meteu o dedo no ouvido da moça, fez como eu ensinei, imediatamente abriu o ouvido. Hoje eles estão fluindo em cura, é uma igreja do avivamento, está arrebentando lá. Você pode aplaudir forte o nome de Deus, do Senhor. Está aqui o pastor Lorival, vem cá, pastor Lorival. Pastor Lorival, ele me acompanha quase em todas as ministrações que tem aqui no Rio de Janeiro, ele está em todas. Vai de ônibus quando não tem carro, viaja longe. Outro dia foi lá me acompanhar num lugar lá, não pude nem ajudar ele lá tarde para vir embora, nem tinha praticamente mais ônibus. Onde é que você foi lá? Lá perto de Cabo Frio. Perto de Cabo Frio, ele foi lá de ônibus, irmãos. Parou o serviço, foi de ônibus, fez um sacrifício, mas viu coisas extraordinárias. E ele é uma das pessoas que é fruto desse trabalho. Depois que essa unção tocou a sua vida, assim, conta 2 coisas rápidas. O que aconteceu depois que a unção de milagre tocou a sua vida? Cegos têm tornado a enxergar, paralítico andar, tumores, caroços têm desaparecido, os céus têm vindo sobre a terra,
A palavra de Deus tem se cumprido. Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Isso acontece, está acontecendo naturalmente, rápido. Assim. Depois da transferência de unção, está fluindo normalmente. Então amanhã eu vou transferir essa unção para a vida de vocês. Faz parte da ministração essa transferência de unção. Então você que vai vir amanhã, já venha com uma roupa mais apropriada para ir para o chão mesmo, que você vai para o chão. Já vem preparado, que nem falava quando eu ia para Toronto, lá já dizia assim, já vai logo preparado para ir para o chão, amém, irmãos? Então você já vem mais à vontade, para que você saber que vem para receber, irmãos. Você só vai fluir se você se lançar nessas águas. É uma escolha. Você pode seguir o seu ministério do mesmo jeito, ser a mesma pessoa e ser salvo. Ou você pode ser um instrumento na mão do Senhor e viver uma obra extraordinária e experimentar o que Ele está experimentando, o que eu estou experimentando, o que essa pastora começou a experimentar, orou pela mocinha surda, imediatamente abriu os ouvidos, aí desencadeou. Não é um caso, eu tenho centenas de pessoas que eu ministrei, ensinei e hoje estão fluindo extraordinariamente, numa unção até mais forte do que eu. O que quer dizer? Que essa unção Deus vai te dar. Eu vou apontar, eu venho como apóstolo para entregar, eu sou o carteiro aqui, eu vou entregar o pacote do céu, eu vou entregar aquilo que Deus preparou para vocês. Você pode aplaudir mais forte o nome de Jesus? Glória a Deus. Então, quantos aprenderam? Um pouco. Então vocês vão se preparar para amanhã, amém? Amanhã, diga assim, amanhã o céu vai se abrir, o fogo vai arder, e eu serei transformado. Quantos querem? Você tem que querer. Quantos querem? Amém? Então, você vai vir com sede, você vai vir com fome. Eu estou te dando as chaves, amém? Estou dando as chaves para você. O meu desejo é transferir essa unção. Se vocês se levantarem e começar a acontecer centenas de milagres, e amanhã eu ouvi a notícia, olha, o João lá está sendo usado tremendamente. Irmãos, eu não vou ficar triste, eu vou ficar contente, eu vou ficar feliz, porque no meu coração não tem lugar para ciúmes, não tem lugar para competição, não tem lugar para medo. Eu não tenho medo de vocês crescerem, amém? Vocês vão crescer junto com o pastor, e eu creio que essa igreja será uma referência do avivamento nesse lugar. Deus chamou vocês para viver algo extraordinário, e você vai ver, você vai se lançar. Diga assim, eu vou me lançar. Porque a gente tem aquele negócio, não, chama o pastor, chama a pastora. Não, vocês vão começar a ser usados por Deus, vão trazer o fruto para cá. Pastor, eu orei por aquela pessoa, estava com câncer, agora não tem mais, e vai dar o testemunho lá em cima. Toda a igreja vai se alegrar. Por quê? Porque será comum. Irmãos, o sobrenatural para Deus é o comum, o sobrenatural é o natural, amém? Nós deveríamos de entender isso. Nós ficamos maravilhados quando um cego enxerga, um paralítico anda, é o normal. Isso é o reino de Deus, isso que é o normal. Nós temos que ficar apavorados quando não acontece. Aplauda mais forte, vamos adorar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.